Deus salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Intercedendo pela vida do servo, em nome de Jesus. Hoje o Senhor me dava Salmo 46. O Senhor é Deus, que Ele está no nosso meio. Aleluia. A peleja não é minha, a peleja não é tua, Deus, é do aleluia. Senhor. Deixa Ele pelejar por vós, porque muitas das vezes nós precisamos se calar para Ele trabalhar. Aleluia. E muitas das vezes Ele vai trabalhar também no silêncio. Vai doer um pouquinho, aguenta aí um pouquinho. Mas Ele está trabalhando. Em nome de Jesus, amém? Vamos interceder pela vida do servo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus eu amado, apresento a vida do teu filho Deus, agora, agora, Pai, ministro da diante tua do teu palavra que vai altar. Meu estar Deus, que em nome de Jesus, da planta transmitindo dos a pés ao palavra alto que da é o cabeça, alimento. o Senhor venha Necessitamos, honrar. Pai, Pai, o Senhor tem nos uma promessa alimentar da sobre tua Pai, o palavra. ministério do teu Nós vamos sair daqui filho. E eu te peço que fortalecidos. nessa noite o Senhor venha honrar, Que o nenhuma Senhor venha criança abençoar, o pode Senhor entrar venha no povo de usá-lo Deus. com poder e com Estamos aqui nesta terra autoridade. para Derrama uma carregar, para gotinha do teu vencer. sangue carmesim. E em nome de Que Jesus, todo vamos impedimento, glorificar o toda nome de Deus barreira, no toda deserto. retaliação Vamos louvar o caia nome de Deus por no terra deserto. e o teu nome Porque seja a vitória exaltado pertence ao sobre povo a de Deus. vida dele. Tu tem Em chamado nome para de fazer Jesus. milagre Em nome de nesse lugar. Jesus. Em Amém? nome de Eu agradeço a rica oportunidade. As palmas ao Senhor. Tu és fiel, papai. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, no tema, capítulo 2, o seu versículo 18. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, há uma recomendação nessa noite para mim e para você. O Senhor, nesta noite, manda você se alegrar. Aleluia. Amém? Porque a alegria do Senhor é a nossa Força. A alegria do Senhor é? A nossa força. Então se alegre em nome de Jesus, amém? Porque até a tristeza, na presença do Senhor, ela salta de alegria. Glória a Deus. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Neemias capítulo 2, no seu versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Estarei fazendo uma oração, concordância à oração da serva do Senhor. Senhor Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Deus, aonde foi lida a Tua palavra, aonde foi explanado aqui esse versículo, que é o tema da campanha, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me usar como instrumento nesta noite, ó Pai, e que o Seu nome venha a ser glorificado como tem sido glorificado neste lugar. Pai, em nome de Jesus, toda a capacitação vem do Senhor, Pai. De nada eu tenho nada a oferecer a esse povo, mas, ó Deus, eu creio que o Senhor tem uma palavra nesta noite para falar à tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha vida como instrumento, em nome de Jesus, amém. Irmãos, grande é o desafio de pregar depois de ouvir diversas pregações sobre esse tema, né? Foi um tema que foi muito trabalhado nesses dias, né? Nós estamos no ano da construção ou da reforma, porque Neemias, resumidamente, é reconstrução, né? Nós temos lido, e eu estou me apaixonando por esse livro aqui, irmãos. Se você quer falar sobre economia, aqui tem. Se você quer falar sobre estratégia, aqui também tem, né? Então, irmãos, é um livro muito rico. É um livro onde nós vemos a boa mão do Senhor sobre o servo dele. Deus, ele tirando um homem lá de copeiro a governador. Porque Neemias, ele foi governador. No seu capítulo 5, no versículo 15, fala que ele foi um dos melhores governadores, porque aqueles que passaram anteriormente pesaram a mão sobre o povo. Vamos abrir lá. Vou só ler um versículo aqui, irmãos. Olha como é que esse capítulo retrata os nossos dias. Veja bem, irmãos.
Se não é notícias do nosso Jornal Nacional. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, versículo 15 do capítulo 5. Oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata, como também o seu servo dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, porque por causa do temor de Deus. Quando o justo governa, irmãos, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Olha como nós estamos vivendo os nossos dias, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E como a palavra do Senhor, ela é real. Como ela é viva. Olha os dias que nós estamos vivendo, irmãos. Onde não há justiça social, irmãos. Onde impera, né, o poderio dos poderosos sobre o povo. O proletariado, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Onde impera no nosso país o socialismo, irmãos. Infelizmente, só há uma coisa para nós, a intervenção de Deus. Porque as sociedades estão clamando aí a intervenção militar. Os militares não vieram. E a igreja tem o seu papel nesses dias, que é clamar pela sua intervenção. Que Deus venha intervir nessa nação, irmãos. E passar com essa vassoura de fogo e tirar tudo aquilo que não presta, irmãos. Até aqueles irmãos nossos que estão lá tem que se converter. Tem que se converter, irmãos. Porque a nossa nação está gemendo. Olha aí, os caminhoneiros travaram uma grande batalha e perderam, porque a sociedade não correspondeu ao chamado deles. Fizeram filas enormes, pagando R$10 o litro da gasolina. Isso é terrível, irmãos. Se não houve necessidade para isso, o povo é hipócrita. Porque nós estamos cansados. Eu estou cansado, estou entristecido, mas nessa noite eu estou alegre, irmãos. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, irmãos. O Senhor quer nos pegar por dentro e sacudir e falar: você é mais do que vencedor. Não importa a sua luta que você está passando, e não, irmão. Não importa. Olha Neemias, copeiro do rei. Copeiro, irmão, cativo. Ele era prisioneiro. Foi levado juntamente com alguns irmãos para Babilônia. E a Bíblia relata que no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no mês de novembro, no ano 20º, estava eu em Suzã, na fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, ou que restaram, né, do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. O irmão dele relatou como que estava lá a cidade, destruída, arruinada. Irmãos, a nossa nação está dessa forma, destruída, arruinada. Muitas vidas, nós podemos conjecturar nação, nós podemos conjecturar vidas. Por que não vidas? Né? Tem vidas que estão em ruínas, irmãos. Está vindo para a igreja pela misericórdia. Mas glória a Deus, porque você está aqui, você está sendo tratado, você está sendo ministrado. E no momento certo de Deus, você vai ter as estratégias necessárias para sair fora desse marasmo. Sair fora da depressão, sair fora da crise. Porque o crente, ele pode estar até preso, irmãos. Ele pode estar até cativo. Mas ele tem a certeza que o Senhor é com ele. Neemias, ele se entristeceu muito quando soube a situação, porque eles foram levados os melhores daquela nação.
E o que restou foram os velhos e alguns doentes. Por causa da desobediência. Você sabe o que destrói eu e você, irmãos? É a desobediência a Deus. Não é Satanás, não. Porque muitas das vezes é o próprio Deus te provando. É o próprio Deus falando, olha aqui, acorda enquanto é tempo. Esse povo aqui, eles se esqueceram. E a palavra fala muito claramente, irmãos, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que nos alimentar dela, nós temos que esmiuçar ela para que nós não venhamos errar. Porque se eu dou legalidade para Satanás, ele entra, ele arrebenta, porque você está dando cartas a ele. Cartas de legalidade. Ele entra e arrebenta. Mas nesta noite eu vim falar aqui para você que há uma esperança. Você pode fechar essa porta que você abriu para Satanás. Você tem essa autoridade. Você pode fechar ela e falar para Satanás, aqui você nunca mais vai bagunçar. Você tem que tomar posse, irmãos. Você tem que tomar posse dessa palavra nessa noite. E foram grandes palavras que foram ministradas acerca desse livro, irmão. É um livro histórico, maravilhoso. Olha, e aqui nós vemos a parceria dele com Ezra, o sacerdote. Mas aqui nós vemos aqui que ele não era um homem, ele era um homem estruturado, ele era um homem sábio, ele era um homem culto. Ele estava numa posição simples, porém ele era sábio. Ele tinha conhecimento daquilo que ele estava fazendo. Ou não tinha? Ele tinha estratégias, irmãos. Você acha que ele foi orar a Deus? Deus respondeu a oração dele. Glória a Deus. Quando o rei, ele viu o coração de Neemias, ali Deus já estava respondendo a oração dele, irmão. Deus. Aleluia. Você pode estar até triste aqui, mas você tem que entender aquilo que Deus vai fazer, irmãos. Deus está vendo o seu coração. Glória a Deus. Vamos conjecturar aqui como se fosse o nosso Deus. Você entrou aqui triste, você já orou, você já jejuou, como ele fez, chorou até mesmo pela situação. Mas você veio nessa noite aqui com o coração entristecido, mas Deus está vendo o culto. Ele está assistindo o culto. Ele está vendo esse culto aqui, irmãos. Glória a Deus. E é por isso que eu falo com ousadia. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E logo nós vamos entrar na palavra. Porque a palavra que veio no meu coração está lá em Neemias capítulo 8. E no 9 também. Deus poderoso. E eu vou falar um pouco da palavra, irmãos. Olha como a palavra é importante. Né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho no capítulo 2. Ele se apresenta ao rei. Ele vai servir. Nós estamos aqui servindo. Deus está vendo? Aleluia, Jesus. Deus lindo. Você já cantou? Você já orou? Deus está te vendo. Aleluia. Aleluia. E ele foi lá na presença, serviu o rei. Deu-lhe de comer, deu-lhe de beber. Aí o rei olhou para o semblante dele. Irmãos, ele tinha uma intimidade com esse rei. Por mais que ele era o soberano, mas ele via graça, né, em Neemias. Ele viu graça em Neemias. Ele tinha uma certa intimidade com ele. Porque para você, irmão, conhecer alguém, você tem que ter ali uma convivência, irmãos. Você sabe quando a pessoa está bem, né? Eu e a minha esposa. A minha esposa, ela sabe quando eu estou mal, quando eu estou bem. Eu sei quando ela está mal, quando ela está bem. Por quê? Nós estamos 5 anos de convivência. E ele estava ali, irmãos, servindo o rei esse tempo todo, talvez até mesmo aconselhando, né? Porque eles tinham esse acesso ao rei. E eles tinham uma certa intimidade, porque o texto ele me dá essa base para essa interpretação aqui, irmãos. O texto me dá a base para essa interpretação. Eles tinham uma certa intimidade.
Ele viu a tristeza do coração de Neemias. E aí Neemias ele vai e relata o que aconteceu. Olha, Senhor, minha cidade está destruída. Os muros estão fendidos, as portas queimadas. O contemporâneo dele, Esdras, já tinha reconstruído o templo, já tinha feito a reforma do templo, mas faltava algo. Faltava, né, a segurança para o povo que ficou. E os governadores que foram lá governar aquela província lá, porque como eles eram cativos, era uma província da Babilônia, né? E depois o Artaxerxes vem, derrota o Nabucodonosor, mas era uma província, né? Porque você sendo dominado, irmãos, ali se torna o território dele, do seu inimigo. Mas Deus ele tinha um desenrolar com aquela nação. Porque, irmãos, como eu disse para você, você pode ser o seu maior inimigo. Porque, ó, maldição não pega, macumba não pega, e eu provo na Bíblia. Eu provo na Bíblia. Maldição sem causa não pega, irmãos. Houve um rei, né, que contratou, eu disse aqui uns certos cultos atrás, que contratou um profeta. E eu acho que vocês sabem quem é. Balaão. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. O povo de Deus. E aí ele fala para Balaque, olha, não tem como. Não tem como eu amaldiçoar esse povo aqui. Porque o povo que Deus abençoou está abençoado, irmão. Eu e você, nós somos mais do que vencedores. Nós temos que se tornar uma bênção. Quando Deus ele olha para Abraão, ele fala assim para Abraão, Abraão, se tu uma bênção, se torne, seja uma bênção. Irmãos, eu e você, nós temos que tomar posse da palavra, irmãos. E aí, esse rei, ele contratou. Ele foi lá, fez de tudo, os macumbeiros fizeram a macumba lá, as urucubaca. Pá, pá. Nada pegou. Mas aí, ele, muito sábio, como Satanás ele é sábio. Tem muita gente que pensa que Satanás é um cachorrinho, que pensa que ele é um cãozinho, que ele pensa que ele é um gatinho, mas não é não, irmão. Ele tem um certo poder. Deus ele tem todo o poder. Ele tem certo poder. E não brinca com ele não. Se ele entrar, ele te arrebenta. Verdade. Ele te joga no chão e te humilha, irmão. E aí, esse camarada, ele fala pro rei, ó, você tem que introduzir um engano. Você tem que fazer que Deus lute contra eles mesmos, como o pastor Ricardo ministrou aqui. Não queira Deus como seu inimigo. Não queira, irmãos. Porque o próprio rei Davi falou, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Verdade, Deus. Mas se você cair nela, até ali você pode ter esperança. Porque Deus ele é amor, mas ele é justiça. Quando ele exerce a justiça dele, ele vem com a justiça plena também, como o amor. Porque tem muita gente que prega somente o amor, mas não prega a justiça plena também de Deus. Deus ele é justo, irmão. Deus ele é justo, ele permite. E aí esse rei introduz lá. E não foi qualquer pombagira não, irmão. Foi uma pombagira daquela, porque tem pombagira derrubada. E cliente cai com cada uma, irmão. Mas o povo de Deus ali caiu com coisa boa. Aos olhos humanos. Os homens entraram com as filhas dos homens lá, ó, dançaram. E foram até na tenda da congregação. A prostituição entrou dentro da casa do Senhor. E só cessou o mal, irmão, quando um dos sacerdotes pegou a lança e transpassou o homem de Deus e a meretriz. Não queira isso não, irmão. Não queira que Deus te transpasse, não. Não queira isso não, irmão. Porque só vai cessar a praga muitas das vezes na minha e na sua vida quando houver a justiça de Deus. E quando ela vem, arrebenta, irmão. Aleluia, Jesus. Ela vem, ela arrebenta. Esse povo aqui, irmãos, ele se esqueceu do nosso Deus. Ele esqueceu das promessas de Deus. Porque Deus ele tem promessa. Ele promete o tempo todo bênção. Olha, escolhe pois a bênção. Olha que sugestão maravilhosa.
Por que eu vou escolher a maldição, irmãos? Porque nós temos a nossa natureza caída, nós declinamos muitas das vezes porque nós temos essa natureza. O Satanás, ele é sugestivo. Ele chegou para Eva e falou: ó, Eva, se você comer, você vai ter conhecimento de tudo, você vai ser a mulher. Mas a ordem que Deus ele deu para o homem, se Adão não tivesse comido, não haveria consequência para Eva. E ele sugeriu para Eva, Eva abraçou, aí Eva vai e pega o fruto e leva para Adão, e Adão vai e come, irmão. Então, o povo ele perece por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, irmãos. Não é do diabo, não. A gente tem que saber quem ele é, ter entendimento das suas artimanhas, do seu poderio, porque ele tem um certo poder, como eu já disse aqui. Mas se eu e você tivermos conhecimento, irmãos, nós nos estruturamos, como nós estamos no ano da reconstrução, nós vamos nos reerguer, nós vamos nos fortalecer, porque é necessário até muitas das vezes Sanbalate, Tobias e Gesem, para que eu e você venhamos a nos despertar, porque é necessário, irmãos. Até mesmo Deus ele usa um inimigo para que eu e você venhamos a nos despertar, a acordar, a estarmos ativos, porque crente que não está ativo, irmão, nesses dias vai perder. Não adianta você só se despertar. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Você tem que estar ativo, ligado o tempo todo. E aí, como eu disse para você, irmãos, olha que tremendo esse livro. Esse livro é rico demais. Havia grandes injustiças sociais naquele lugar. Neemias é estratégico com o rei, ele recebe cartas. Como eu já disse aqui, você tem cartas do Senhor hoje para estratégias do Senhor, para você reerguer, retomar, estratégia para você aplicar no seu dia a dia. Olha aqui, esse livro, para quem está fazendo economia, cabe. Para quem está fazendo logística, cabe. Porque é um livro muito rico, estratégico, irmãos. Você que tem a sua empresa, você que é empregado, você pode aplicar no seu dia a dia. Abre lá no seu trabalho. Pegue as estratégias necessárias. Porque o Senhor vai te levar de copeiro, de um simples qualquer, a governador, irmãos. De um micro ao macro. Porque Deus ele vai te dar as estratégias necessárias. E aí, eu meditando, bispo, nesses capítulos aqui, eu falei: Senhor, aonde o Senhor vai querer que eu pregue? E aí, eu fui lá no capítulo 8, irmãos. E olha que interessante, Diácono Jesus. Eu estudando, eu descobri que foi o primeiro púlpito implantado na igreja do Senhor. Esdras, ele pega um estrado de madeira, e é onde ele ficava numa posição mais elevada que o povo, e o povo de pé. Eu vou ler o versículo aqui para os irmãos entenderem. Foi o primeiro púlpito. Se os irmãos quiserem pesquisar, esse foi o primeiro púlpito que foi erguido, né? E por isso que as igrejas hoje têm púlpito. É interessante, né? Quando você começa a pesquisar, né, pastor Ricardo? Então, o púlpito tem, se você não sabia desse significado, é isso. É onde a palavra do Senhor é lida, né? Então, foi o primeiro púlpito que eu encontrei na palavra do Senhor no Antigo Testamento. E aí, irmãos, o Senhor veio comigo falar da palavra. Porque os muros foram reconstruídos, a justiça social foi implantada. Neemias, ele não foi só com cartas, irmãos, para pegar madeira, ele já saiu de lá, ó, governador. Você vai governar lá, Neemias. Perdão. Neemias, ele já foi constituído governador. E Neemias, irmãos, um servo muito sábio, ele implantou a justiça social. No capítulo 5, eu mostrei para vocês. Havia uma destruição. O povo pagava tributo até a mais. As pessoas levavam as pessoas, depois você lê em casa, a escravidão, até vendia. E aí Neemias falou: opa, peraí, nós estamos vendendo os próprios irmãos? Vamos consertar essa bagunça aqui, acabou.
O tempo da bagunça acabou, irmãos. E é por isso que eu e você, nós temos que centralizar nos nossos dias o Senhor Jesus na minha e na sua vida. Porque a casa adornada, irmãos, sem um governante, Satanás, ele saiu da casa. Né? Essa alegoria é para os nossos dias. Ele saiu da casa. Ele vai, rodeia. Se ele voltar e encontrar lá, porque ele volta, irmãos. Ele volta para saber como é que você está, se você está dando brecha, né? Se você deixou a porta aberta e está vacilando, ele vai entrar e vai te arrebentar. E não vai vir sozinho não, ele vai vir com mais 7. E o seu estado será pior do que o primeiro. Então vigia. E como eu estava dizendo, ele viu a necessidade do povo, ele estabeleceu a paz social, reergueu os muros. No capítulo 6, no seu versículo 73, ele fala ali do término da construção do muro. Alguns pregadores falaram aqui que eram 2 anos a estimativa para reconstruir os muros de Jerusalém. Levou 52 dias, porque esse homem foi sábio aos olhos do Senhor. Ele levantou um clamor, ele levantou um clamor ao Senhor e pediu estratégia. O Senhor deu, e ele foi visionário, irmãos. Ele saiu de madrugada, fez o levantamento, fez o levantamento panorâmico de tudo e falou: é aqui que eu vou começar, dessa forma, porque ele, além dele ser um bom gestor, ele era participante. Ele botava a mão na massa, ele mostrava como que era para botar a pedra, ele falava: olha, faz a massa assim, olha, vamos pegar ali, né, o irmão Geiser marceneiro, ele sabe o que eu estou falando, ele administra o negócio dele. Se ele não estiver lá, irmão, não vai sair da forma que ele quer. Então, muitas das vezes, você tem que estar para saber como é que está acontecendo. Você tem que estar lá de olho. Você tem que estar de olho. Porque senão, né, vai virar bagunça. Então, você tem que estar de olho, você tem que botar a mão na massa. Se a pessoa não está fazendo certo, você tem que ir lá e falar: ó, filhão, vamos trabalhar direito. Fica ativo aí. E essa palavra é dos Caetano, né? Fica ativo. Os Caetano é brincadeira, não. É uma família abençoada, faz parte da minha infância. Provavelmente a saudosa Lucinha, né? Ô, mulher abençoada. Então ela falava essa palavra: fica ativo. E eu peguei isso aí, irmãos. Então, esse povo, ele estava totalmente destruído. Um povo aos frangalhos. Olha para você ver, só tinha velho, doente e mulher lá, irmão. Que exército, né? Que exército. Mas aí, o Senhor, como o seu imenso amor, levou lá, Neemias pegou as madeiras, ele levou um bom efetivo com ele, de homens de guerra, e ele não se importou com a oposição, foi lá reconstruir os muros. O muro está reconstruído. A paz social, mas faltava a palavra, irmãos. E aí é onde eu quero entrar. Faltava o principal. Sabe por quê? O povo chorou, gemeu. Vamos lá ler agora, rapidão. Capítulo 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só. Versículo 1. Como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, olha, foi eles que disseram, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu o livro diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Desde a alva, irmão. Olha que tremendo. Perante os homens e as mulheres e os que podiam entender, e ouvindo de todo o povo, estavam atentos ao livro da lei. E Esdra, aqui eu vou falar do púlpito, né? Esdra, no versículo 4, o escriba estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim.
Estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Euquias, Maasés, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Miquias, Azum, Asbadana, uns nomes doidos aqui, Zacarias, Mesulão. E Esa abriu o livro perante a vista de todo o povo. Quem não tiver nome para filho aí, ó, tem uma dica maravilhosa. Porque estava acima de todo o povo. Acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O povo se pôs em pé, irmão, diante da palavra do Senhor. É por isso que essa tradição, olha que tremendo, quando vai se abrir a palavra, o povo se põe de pé. É daí que vem, irmãos. E aí a gente fala, como é que pode, né? A gente pegar essas coisas que passam desapercebido diante dos nossos olhos, aí você fala, caramba, é por isso que eu ficava de pé na igreja quando era pequeno e não sabia. Respeito, reverência, irmãos. Porque quando a palavra do Senhor está sendo lida, eu aprendi quando era criança, irmão, não podia nem andar, irmão. Eu tinha um tio, meu tio Paulo, faleceu ano retrasado. O ano passado, perdão. E esse meu tio era chato, irmão. E ele aprendeu com o pastor Barcelo. Se levantasse na hora que estava fazendo a leitura da palavra, irmão, era paulada lá de cima do púlpito. E era um silêncio fúnebre. O negócio era feio, irmão. Não levantava, não. Tava com sede, tava com vontade de ir no banheiro. Irmão, tinha que esperar. E se, olha, eu vou falar pra vocês, se o camarada levantasse, o pastor ficava assim, o pastor Barcelo e meu tio. Não, esperava, irmão. Esperava o vaso voltar, ó. Aleluia. Era só, ó, esse barulho aqui do relógio aqui, ó. E depois do culto, irmão, o bicho pegava. Fala, filho, vem cá. Você faz isso na frente de um juiz? Você masca chiclete, porque o pastor Barcelo era militar. Vai mascar chiclete na frente de um juiz pra você ver. Entra de qualquer jeito lá, senta de qualquer jeito pra você ver. Senta, experimenta. Você vai sair de lá com a voz de prisão, irmão. Não brinca, irmão, com a autoridade, ainda mais a de Deus, irmão. A não ser que você tenha necessidade, tenha criança, vai lá. Mas na hora da palavra, olha, eu aconselho, para. Porque ela pode ter a chave para abrir e fechar portas na sua vida, irmãos. Aleluia. Porque a palavra, ela fecha, ela abre, irmão. Ela é a chave, irmão, para tudo. Por isso que eu e você, nós temos que saber orar. Nós não sabemos nem pedir. Imagina orar, irmãos. E aí, como é que você sabe orar? Lendo a palavra. Eu aprendi com o pastor Geraldo, o meu último pastor, ele orava em cima da palavra, irmão. E olha, eu vou falar para você, é tremendo. Você ia para um monte com ele e você falava, Deus, diante dessa palavra aqui, olha, você já se arrepiava na hora, você já estava no manto. Irmão, esse povo aqui começou a chorar, como eu disse para você, ó. Esse povo começou a se lamentar. Esse povo começou a plantear, porque eles começaram a entender o que tinha acontecido com eles. O porquê de tamanha destruição, devastação. Mas aí, os sacerdotes, né, os levitas, no versículo 10 do capítulo 8, fala assim, ó, disse-lhes mais, ide comer gorduras, olha para você ver, bebei doçuras e enviai porções para quem não tem. Aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Esse momento aqui, irmão, é único, é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. Você não tem o direito de se entristecer. Você pode se abater.
Você pode estar até frustrado com alguma situação, mas você não pode ficar triste diante na presença do Senhor. Glória a Deus, Ele não aleluia. permite isso. Ele não quer isso de mim e de você. Nós temos que se alegrar como nós cantamos aqui. Mude esse semblante. Aleluia. Você é mais do que vencedor. Se está acontecendo algo na sua vida, você deu legalidade e você vai orar a Deus, falar: Senhor, 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 onde que eu errei? Por onde que entrou esse Satanás no inferno? Aonde que eu abri essa porta que ele entrou e está me arrebentando? Clama ao Senhor que Ele vai te responder, irmãos. Aleluia. Clama ao Senhor que Ele vai te responder. Glória a Deus. E no capítulo 9, não vou tomar muito tempo não, para terminar aqui, ó. No capítulo 9 diz assim, ó: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com jejuns e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Olha para você ver, irmãos, até os estrangeiros foram apartados. Porque até nisso tinha confusão. Deus não aceita, irmão, coisa estranha. E puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. O avivamento, irmãos, ele vem através de arrependimentos. Aleluia. É maravilhoso, a gente vai ver agora no dia 31, e eu creio que as meninas, como os varões que vão, eu creio que vocês vão direcionados pelo Senhor, porque, irmãos, muitos que vão naquele lugar marchar para Jesus vai de qualquer jeito, não sabe nem o que está fazendo ali. Porque, irmãos, no nosso meio hoje tem muito fogo estranho. Tem carna gospel, micareta gospel, funk gospel, mas o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou aqui para criticar, não estou, mas é o que a palavra diz, irmãos. O Senhor quer que nós tiramos do nosso meio a confusão. Tudo aquilo que não louva ao Senhor, que não tem fundamento bíblico. Estou falando de louvor mesmo, irmão. Pode ser até o da harpa. Aquele na sua cabeça lá, que tem pessoas que gostam, né? Se não tiver fundamento bíblico, sai fora. Se você achar que aquele louvor não é de Deus, que não está batendo com a palavra, sai fora disso. Porque, irmãos, muitos se introduziram no nosso meio para trazer destruição. Infelizmente, na igreja do Senhor, nesses dias nós estamos vendo líderes que outrora eram grandes homens de Deus, hoje são latas vazias. Porque o poder corrompe. Infelizmente nós estamos encharcados de muitas coisas, e aí é necessário que retomemos a palavra do Senhor, irmãos, porque muitas vidas estão destruídas dentro da igreja. E o verdadeiro avivamento e o verdadeiro livramento e aquilo que você necessita para esses dias é a palavra do Senhor. Aquele povo, eles foram instruídos a não errar mais. Eles chegaram para Esdras ali, eu acredito, estou aqui conjecturando, falaram: Esdras, o que a gente tem que fazer, filho? Para que eu não venha mais dar cabeçada. Foi aberta a palavra, e eles entenderam que eles tiveram que pedir perdão deles mesmos. E para haver um verdadeiro avivamento. E houve esse avivamento, porque toda a reforma há um avivamento. E nós somos frutos de uma reforma que foi uma reforma vinda do Senhor. Irmãos, Deus, ele pegou, não foi Martinho Lutero primeiro não, foi John Hus. Que os irmãos procurem se informar, entrar na internet. Foi o primeiro da Igreja Católica que foi pego pelo Evangelho. Quando o Evangelho te pega, ele te transforma, e você não consegue ficar conformado com aquilo. Você quer espalhar ele. Você quer contaminar, como Neemias fez, um homem de Deus, um governador.
Olha que homem abençoado. Ele pegou Esdras, falou: Esdras, vamos, abraço aqui, nós vamos reerguer isso aqui, nós vamos pegar esse monturo aqui, que as pessoas eram pessoas que os inimigos olhavam ali, irmãos, porque o inimigo fazia festa a hora que ele queria. Plantava, não dava certo, ia colher, o camarada ia lá e roubava. Mas quando pegou ali, Deus aí pegou Neemias por dentro e falou: Neemias, é você que eu quero. Aleluia, Jesus. Você vai ter as ferramentas necessárias para reconstruir aquele ânimo daquela nação. Aleluia, Senhor. Você vai ser o governador e Esdras vai ser o seu parceiro lá. Só que um tinha autonomia para gerir o povo e o outro era o que ministrava. E não havia confusão entre os dois. Um sabia qual era a função do outro. Então, é isso que eu queria dizer para os irmãos nessa noite. Nós temos que entender os nossos dias, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque a casa do Senhor não é casa de confusão. E não houve confusão, houve ali uma inteireza entre os dois, entre o povo, porque, irmãos, uma casa dividida ela não subsiste. Se tiver divisão, um puxando para o lado, outro puxando para o outro, vai cair, irmão. Vai cair. Mas nessa noite, a palavra que eu tenho para vocês aqui é: vamos nos atentar para aquilo que o Senhor tem para mim e para você. A palavra do Senhor é rica, ela é eficaz. E como eu falei para minha esposa hoje, nós temos que entender, irmãos: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta, irmãos. Ela que vai abrir as portas para nosso triunfo aqui nessa terra, porque, irmãos, nós somos portadores de boas novas. A nação está gemendo, mas o avivamento depende de mim e de você. Aleluia. Houve um grande avivamento na nação de Israel através de Neemias e de Esdras. Quem sabe eu e você não possamos ser os Neemias e os Esdras desse tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Começa na nossa casa, no nosso sacerdócio. Você, jovem, respeite a palavra do Senhor. Você, mulher, respeite a palavra do Senhor. Homem de Deus, respeite a palavra do Senhor. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função. Aleluia, Jesus. Aqui na casa do Senhor não pode ter confusão. Nós temos que ter entendimento. E esse livro, eu quero dizer para as irmãs, não foi por acaso que vocês tiveram esse tema. O Senhor tem algo a desenrolar. E no término nós vamos sair daqui muito melhores da forma que nós entramos, irmãos. É um ano ministrando. Talvez eu vou ministrar aqui outra coisa, porque esse livro aqui é muito rico. Se apaixone por esse livro de Neemias. Tenha ele na sua cabeceira. Você está lendo um outro livro da palavra do Senhor? Volta lá para Neemias. Começa a aplicar ele. Começa a aplicar ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Foi até aqui que o Senhor me conduziu. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela confiança das irmãs. Que o Senhor possa estar abençoando, viu? E nós temos que nos preparar para esses dias, irmãos. Nós somos portadores. Nós somos embaixadores do Senhor. Eu poderia estar na minha casa agora tomando remédio, porque eu não estou bem. Peguei um resfriado muito forte. E esses dias estão sendo difíceis para mim. Mas eu falei para Deus, eu não vou ser roubado e não vou roubar a igreja não. Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, eu e você, nós deixamos o diabo roubar, irmãos. Você tem a palavra muitas das vezes para ministrar na vida de alguém. Não precisa do pastor, da pastora, do diácono, da diaconisa, do cooperador, da cooperadora. Você é participante do corpo de Cristo. Você tem função aqui dentro. Você tem que entender essa função. Você não é telespectador. Eu não sou animador de palco. Ninguém aqui é animador de palco. Vocês são participantes do corpo de Cristo. Aleluia. Vocês têm função. Então toma posse da palavra e vamos revolucionar os nossos dias. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço pela minha oportunidade.